Cíntia, como saber se o choro do meu bebê é cólica? É a pergunta de hoje aqui que uma das mães me enviou. E é uma dúvida importante, né? Identificar a cólica, ela depende de, você, mãe, observar os sinais que o bebê dá. E dois, o principal passo também que é necessário é levar ao pediatra para que ele possa avaliar essa criança, ouvir seu relato e então também confirmar e fechar esse diagnóstico de cólica. O que você pode observar em casa? O tipo de choro. A cólica geralmente está associada ao choro, principalmente os níveis mais altos, mais intensos de cólica, mas ela também tem a questão do desconforto, do incômodo, do bebê que não relaxa, não dorme direito, tá? Então isso tudo vai estar associado. Para que fique claro se não dorme direito, mas é falta de rotina, é falta de, aproveitar a janela de sono, ou seja, do desconforto da cólica, o mínimo de rotina é importante que você entenda para você conduzir o bebê. Não quer dizer que 30 dias de vida o bebê vai ter uma rotina exatamente com o horário que ele vai fazer cada coisa, não. Mas você precisa entender qual é a sequência lógica e ideal para favorecer que esse bebê mame bem, fique acordado, fique na posição certinha para não voltar tanto leite, se às vezes tem uma facilidade de ser o golfador feliz, né? Aquele bebê que golfa com facilidade, até porque mamou bem. Depois disso o bebê faz alguma atividade, troca fralda, vai pro tapetinho, faz bruços, brinca um pouco, põe uma musiquinha, daí então vem um tempo que ele já dá sinais de sono, você leva ele, conduz ele pro sono. Isso tudo vai ajudar com que você tenha uma lógica, tô exemplificando aqui. E essa sequência do que você faz ao longo do dia permite você falar, peraí, se ele já mamou, então esse choro, peraí, deixa eu pegar o pezinho dele, a mãozinha. Não, isso geralmente mais frio, deixa eu ver as costas. Nossa, nas costas o bebê tá frio mesmo, então ele tá com frio, aí põe mais roupinha. Porque as extremidades de um bebê são mais frias, naturalmente. A gente observa muito pelo tronco do bebê. Ou então, esse bebê tá acordado já tem 1h30 e tá chorando, tá incomodado. Vou tirar ele dessa salinha com muito brinquedo e muito estímulo e vou levar ele lá pro quarto, num ambiente já que ele tá acostumado, sem muita informação. Abaixa um pouquinho a iluminação, põe um ruído branco, por exemplo. Tô colocando aqui como que poderia ser uma rotina que facilite. Olha, ele se acalmou, era sono. Então essa organização, mais do que falar em rotina nos primeiros meses, a gente pode falar em uma organização, uma forma de sequência ao longo do dia que você consiga entender quais são os sinais daquele bebê. É importante a gente entender sobre os cuidados do bebê. Sei que no primeiro filho é muita informação, mas se a gente tiver essa consciência de como conduzir a rotina do bebê, né, como colocar isso em prática para chegar numa rotina bem feita aos 4, 3 meses em diante, tudo fica mais fácil. Inclusive aquele choro que pode ser atípico. Olha, antes meu bebê não estava chorando assim. E aí uma característica da cólica, sempre um horário repetido. Então ela traz uma característica, um perfil cíclico. Olha, então ele tá chorando agora. Já tentei fazer de tudo, acalmei, levei pro quarto, dei mamar, dei o banho. Ele não dormiu, tá chorando já tem um tempo. Então a cólica tem um choro, tem um intervalo longo, ela se repete. São essas as características do choro da cólica. E além dessa questão do choro, do comportamento, da rotina, da importância de passar pelo pediatra, que é uma coisa que ele vai fazer muito bem, é a avaliação do abdômen do bebê. Se muito distendido, muito durinho, se você bate e ele tá ecoando, né? Isso aí também já a gente pode ir percebendo que tá tendo um acúmulo maior de gases, conduzindo então para essa cólica, aumentando as chances de chegar naquele choro muito forte, um choro de cólica realmente mais intensa. Esse é o choro, né, como vocês me perguntaram aqui, como saber se o choro é de cólica. Sinceramente, olha, até na minha primeira filha, vou relembrar aqui, o primeiro mês é muito difícil você entender os sinais do bebê porque você não tem muito parâmetro, mas depois de um mês que você se voltou para aquela rotina, você observou como é o seu bebê, você observa os momentos que ele tá mais desperto e mais cansadinho e cria o horário dele de sono, até o tipo de choro do bebê você começa a perceber que, olha, agora é fome. Além do horário, obviamente, se você tem uma organização, como eu falava, o horário, mas o tipo de choro começa a te entregar. Lembro bem que uma vez a gente colocou um ruído branco do lado da minha filha, só que tava com despertador. E aí ela tava dormindo super bem, parou de tocar um ruído, tocou o despertador, ela deu um grito de susto, um grito de medo, que é um grito igual um gato. Agudo, fino, mas não é aquela coisa igual da cólica, é diferente mesmo. Não é o choro de dor. E aí, na hora, a gente levantou, deu um pulo e foi lá correndo ver o que era, porque o choro era diferente, né? Aquele choro do bebê acordando, que às vezes ele ainda tá no meio do sono, na verdade, e segue dormindo, a gente já sabe, olha, nem vou lá no quarto, nem vou pegar o bebê do berço, porque esse choro aí é ele dormindo, eu vou lá, eu nem preciso ir, ele segue dormindo. Então a gente começa a identificar como que é o choro do bebê. Isso depende então de tempo, de observação, mas essas características que eu coloquei aqui podem te ajudar muito a entender e formar o perfil do seu bebê também para levar na consulta com o pediatra e poder então
fechar esse diagnóstico. Uma pergunta atípica, mas que é importante eu responder aqui para vocês, acho que só recebi essa pergunta uma vez. Como diferenciar cólica e dor de barriga? A primeira avaliação, antes de responder, que deve ser feita, é de conceito. O que é cólica e o que é dor de barriga? A cólica é um acúmulo de gases que gera dor, desconforto, irritabilidade, um choro contínuo e inconsolável, né? O máximo assim do desconforto. O que é dor de barriga pensando em um bebê? Dor de barriga é um bebê, como às vezes a gente fala para um adulto, um bebê com diarreia, né? As fezes muito amolecidas. Porque se for essa percepção, isso não é um problema. O bebê ele só se alimenta por leite materno, ou então por fórmula que seja, que é em um veículo aquoso, diluído, né? É líquido. Naturalmente, as fezes são mais para pastosas, né? Naturalmente. A tendência é essa. Então é natural que as fezes do bebê sejam mais amolecidas, que é o esperado, e isso não seja um problema, não seja uma doença. Agora, dor na barriga do bebê. Meu bebê tá com o abdômen distendido, eu ponho a mão para fazer uma massagem e ele grita de mais dor, ele não deixa, ele se contorce mais. Se eu faço algum movimento abdominal, ele tem dor na barriga, aí sim, eu posso chamar isso, associado àqueles outros sinais que a gente já observou, a um quadro de cólica. Olha, realmente ele tá com excesso de gás, essa distensão. Não é uma dor de barriga, umas fezes amolecidas, não é essa a característica que a gente vai olhar de forma para ter um alerta. O alerta é quando o bebê ele tem a dor mesmo associada naquela localização da barriga, por ser realmente onde a gente consegue apalpar a nível intestinal. Se tem muitos gases nesse intestino, irritando, obviamente a gente vai ter um bebê com mais dor na barriga. Outra pergunta que me fizeram aqui é se é normal as cólicas durarem o dia todo. Não é. A cólica, por mais intensa que seja, ela não tende a durar o dia todo. Falo isso porque já passei por uma filha com cólica e já ouvi centenas de casos sobre cólica. Geralmente, quando o bebê ele chora o dia todo, ele tem associação com outros fatores. Fatores esses como a disquesia, ou como refluxo, ou um diagnóstico de alergia que torna ele mais reativo e mais sensível ao contato com traços do alimento que ele tem alergia. Então quer dizer que o controle tem que ser maior, com efeito vulcânico. Então às vezes realmente o bebê ele tá muito irritado porque ele não tá conseguindo nem dormir direito, tá somando um cansaço físico também por não dormir. Enfim, geralmente a gente tem outras associações importantes de serem consideradas, avaliadas, diagnosticadas para saber o porquê que esse bebê tá realmente chorando o dia todo. A gente sabe que existem bebês que demandam mais, né? High need. A gente sabe que tem bebê que realmente tem uma demanda maior. Mas naturalmente a gente pode descartar essas possibilidades e entender qual que é a real necessidade desse bebê. E não simplesmente achar, porque é bebê chora muito, realmente bebê mama muito, bebê mama o dia inteiro. Será que não dava para essa rotina às vezes ser um pouco mais organizada? O bebê conseguir ficar um pouco mais tranquilo mudando aí minha alimentação? É esse o convite que eu te faço. É o que eu vejo na prática com as mães do meu protocolo. A gente realmente muda a alimentação, tira aqueles alimentos irritantes, estimulantes, de difícil digestão e pelo contrário, põe aqueles alimentos que acalmam, né, o bebê, que diminui a questão da cólica porque facilitam a digestão. Tudo através da alimentação da mãe apenas. E na prática, o bebê ele vai ficando mais tranquilo e sobram sim alguns desconfortos. Não tô querendo dizer que 100% todos os bebês vão ficar 100% tranquilos, bebê Buda, né? Minhas amigas chamam minhas filhas de bebê Buda, porque realmente elas eram muito fáceis. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente coordena a nossa alimentação estrategicamente pensada para esse pós-parto, eu permito, então, concluir pontualmente aquele desconforto do meu bebê. Olha, é sempre assim. Fui no pediatra e ele, claro, o refluxo, vamos tratar assim. Olha, a disquesia, vamos colocar um manejo aí, facilitar. Já gravei aqui em outros vídeos, se vocês não sabem o que é a disquesia, como fazer, como diferenciar da cólica, podem conferir aqui embaixo. Mas quando a gente organiza a alimentação, as peças desse quebra-cabeça vão se completando e aquela que falta fica muito fácil achar. Pensa comigo, um quebra-cabeça de 1000 peças. É muito difícil montar um quebra-cabeça de 1000 peças e terminá-lo, sim. Mas a última peça, ela obviamente é a mais fácil. Com certeza é a mais fácil. Então quando a gente melhora a nossa alimentação, a gente coloca as peças no lugar. E o bebê ele pode ter essa associação de vários desconfortos, sintomas e diagnósticos que seja, né? Cada bebê é único. E esse quebra-cabeça é novo, então você realmente está diante de um grande desafio. Conforme você melhora a alimentação e vai botando essas peças, aquelas que vão restando, você encaixa com facilidade. Na prática, você vai saber qual que é a necessidade do seu bebê, vai saber exatamente o que fazer e rápido controlar esse desconforto. Você não precisa ficar esperando 3, 4 meses, todos os dias de choro do bebê, de insegurança da mãe, de impotência, realmente de se sentir incapaz, às vezes, de ajudar o seu filho. Bem, então assim, sabendo, chorar todo dia, o dia todo para um bebê, não acho normal. Não vejo isso acontecer com as mães do meu protocolo, uma vez que a gente organizou a alimentação e evoluiu o conhecimento
conhecendo esse bebê e fazendo definitivamente o melhor para ele. Se você gostou dessas informações aqui hoje desse meu vídeo e tem alguma dúvida, você pode mandar a sua dúvida também, curtir o meu vídeo, seguir o meu canal para que você receba os próximos conteúdos sobre cólicas nos bebês.